Rafael, querido, tudo bem? Joia, joia. Yeah. Ei! Olá, olá. Finalmente, hein? Boa tarde! Boa tarde aqui. Quase 8 horas, né? Então, mais boa Ai, quase noite. 8 horas. Boa tarde para quem está aqui no Brasil, né? E já é boa noite. Olá, galerinha entrando, tudo bem? Queria, que- Isso, pessoal. queria colocar aqui o texto, mas não funciona, não quer. Mas tudo bem. Quem perguntar, perguntem, sem Isso, problema. pessoal. Vai deixando aí, enquanto a gente for desenvolvendo o nosso assunto, vocês vão deixando aí as perguntas de vocês. E Yeah. eu gostaria de, antes da gente começar nosso bate-papo, Francis, Diga. vou me apresentar, porque às vezes pode ter alguém que não me conhece, e aí Yeah, tem sempre você também algumas se galerinhas que eu apresenta, tô né? vendo já que tá entrando, ok? Isso. Bom, pessoal, meu nome é Nadiana, eu sou historiadora e guia de turismo receptivo aqui em São Paulo. Já atuo já há 13 anos na área e também sou professora de história. Então, por isso que eu achei ninguém melhor do que você para poder falar, né? Tanto do Relatíssimo. Palácio de Schaumburg, que tem muito a ver com uma personagem histórica importantíssima para a história do Brasil, e Certo, também certo. trazer dicas de Viena pra gente, né? Quem sabe aí nas próximas férias a gente junta um dinheirinho aí para poder passear em Vienas e o Francis vai receber a gente. Aham. Você já Então esteve vamos em lá. Viena? Oi? Não, nunca Não. estive. Não? Ah, que Não, pena. nunca estive, mas Mas já está na lista de desejos. quando vier, vem com o marido, né? Você é casada, né? Eu tô casada, tô Tem com o marido. filhos? Filhos? Não, não tenho. Ok, tá certo. Então a possibilidade de os dois ficar aqui é mais fácil. Sim, sim, sim. Bem Viena, mais fácil. Viena, Viena é assim um daqueles lugares, né, que tem um charme, tem a seguridade, né, tem aquele clima muito legal. É uma das cidades que muitas pessoas falam, gostei daqui, me sinto Ah, bem, então, eu ia né? te perguntar como que é o clima aí? O clima é Nós, extremo nós, nós ou temos é... como nós temos como a música de Vivaldi as quatro estações, né? Ah, tem as quatro Então estações você também. pode Então, ver mesmo agora. Deixa eu pegar aqui o telefone rapidinho, pessoal, tá. tem uma ideia. Deixa eu mudar aqui a imagem. Olha só, oito Ah, horas da noite, tá né? claro. Começando aqui o pôr do sol. Hoje é domingo, tudo fechado. Ó, o bondezinho, ó, para na minha frente, ó. Ai, que bacana. O pessoal adora um Lindo. cachorrinho. Aham. Então é um lugar mesmo assim bem tranquilo, né? Seja para a família, seja para pessoas idosas, né? Aqui não tem muitas crianças, ok? Os Sei. austríacos não são muito fãs de criança porque tem muito a ver com as guerras que tiveram nos últimos anos, né? Sério? Então assim a população morre 100 mil, nasce 100 mil, morre 100 mil, nasce 100 mil. Então sempre Sempre em o mesmo equilíbrio. número, né? Um equilíbrio fantástico, não como no Brasil, né? Aham. O que aconteceu aqui nos últimos anos é pela União Europeia ter essa É. oportunidade da Áustria estar bem perto das fronteiras do países leste, que não é Aham. uma economia muito boa, então as pessoas vêm para Sim. cá, moram aqui, né? Então as Aham. pessoas que estão aqui registradas, eles contam como população. Então aumenta, cada ano aumenta mais, né? Ah, Mas os entendi. estrangeiros mesmo gostam de ter as crianças aqui e mandar na escola, na casa deles, onde é muito mais barato para eles.
né? Nossa, que Isso, interessante. isso que muitas vezes o austríaco fica um pouco com raiva que as pessoas vêm aqui abusar do sistema, né? Que é um sistema social, né? Ajuda bastante, né? Mas essa população aí dos países vizinhos, eles vão como mão de obra para trabalhar. Muitos vêm sim, cada vez havendo mais profissionais mesmo, né? Doutores, advogados, já que abriu muito a Ah, mão de fronteira, obra né? qualificada. Quem tem a carteirinha da União Europeia pode trabalhar. Portugal, Espanha, claro que as pessoas querem trabalhar onde a economia está boa. Áustria, Alemanha, França são os países top, né? E Ah, com o acordo da carteirinha, alguns países que não fazem parte da União Europeia, tipo agora sei. Inglaterra ou Suíça, mas se você vem de um país da União Europeia, você é tipo assim, não considerado tipo aquele estrangeiro, né? Mas assim, é um Entendi. país legal. E para as pessoas que gostam de história, como você, né? Ah, meu É, Deus, eu fico até imaginando França num lugar desse. você pira, né? Porque E você, olha que eu sou daquelas malucas que eu vou no museu, eu quero ler tudo que está escrito, eu gosto de sentar, ficar observando aquelas bem chatas, o meu marido que sofre. você entra como se diz, o colchão de baixo, né? E pergunta, onde eu posso dormir aqui? Pois é. E às vezes, para não irritar ele, eu pego e falo assim: olha, vai olhar aí o que você acha melhor, deixa que eu vou ficar aqui, porque aí eu vou ficar lendo, que aí eu vou ficar lá de mira. A coisa interessante daqui, que eu comparo com outros países, não tanto na Europa, mas países mais sul-americanos, latinos, né? Ou países É, americanos, mesmo os Estados Unidos também, né? Que eu morei muito tempo lá. Você conhece a história, você lê a história, mas você é, não tem como ver. Então você só pode imaginar um local onde tinha um palácio, onde tinha uma casa grande, saiu, destruiu, exatamente. tem algo moderno, né? Seja Sim, Chicago, é, Nova York, então assim, não tem aquela coisa legal. E aqui na Europa você lê coisas dos romanos e você vai uau, na estrada que está ainda original dos romanos, nossa, que né? fantástico. Ou, Nós tivemos um problema aqui no Brasil, Francis, com o modernismo na arquitetura nos anos 50 e 60, porque eles ok? tinham exatamente essa ideia de sair demolindo tudo para. Porque assim, estava ligado ao passado, e a ideia Uhum. deles era o futuro, era a industrialização, então eles acabam assim, Acabaram. muito com os edifícios É. históricos. E, Né? e o austríaco também, que é bom para o historiador, né, como você, o austríaco tem uma tradição muito forte de guardar o que é bem antigo. Então, as leis aqui, né, tem vários hotéis 5 estrelas que são dentro de palacetes, eles tiveram Sei. muita dificuldade de colocar uma piscina, colocar um restaurante, colocar janela nova, colocar ar-condicionado, porque não somente colocar como eles queriam, né, é colocar como o governo fala onde colocar, né? Aí você vai Olha, nesses hotéis super chique, né? 5 estrelas, em palácio, você fala, gente, o ar-condicionado está ali. Por que não colocou aqui? Porque o governo falou, não pode aqui. Né? É que não pode, tombado, aí tem que essa seguir parte uma aqui é série de tombado, não regras. pode furar, não pode colocar nada, né? É clássico Interessante. tudo, é muito E deixa clássico, eu te né? fazer uma pergunta. Sim, Já sim, que aí é claro. cheio de turistas, uma coisa que eu observo aqui que me deixa um pouco chateada, e quando eu tô com o meu grupo, eu pego e falo, vocês não façam isso. Aham. Ah, é porque assim, com essa onda de selfie, o pessoal quer subir nos monumentos para tirar É, selfie. Como é. que é aí? Aqui, não, não muito, não. Tem alguns monumentos que são baixos, que o governo coloca mesmo para colocar em cima, tirar foto, sabe, todo mundo faz. Mas tem alguns Ah, monumentos que foram colocados na rua, pequenininho, mas porque as pessoas montaram em cima, eles colocam tipo uma grade. Então não ai, tem como ótimo. você mais sentar em cima e deitar. Eles fazem de propósito, né? E Uhum. sempre tem umas coisas em volta do monumento que você sabe que você não pode passar ao outro lado, né? Bem diplomaticamente. Você podia cruzar, né? Mas já que ninguém faz, todo mundo fica tomando conta. E a coisa boa que aqui é quando você vai, por exemplo, numa estátua que é do Strauss, músico, né? Das Sei. valsas, Uau. né? Ele está Uhum. perto, você podia chegar perto e dar um abraço nele, né? Mas as Uhum. pessoas que moram aqui, eles dão carona no turista, né? Então, aí o Ah, grupo todo fica já assim. Aí o pessoal, não, 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 entendeu? Porque a gente paga imposto para limpeza, para cuidar, né? O turista tira foto e vai exatamente. embora, né? E a E nós, memória da cidade, a memória deles, né? A história deles. Então, né? é bem interessante essa consciência. E aqui, por causa das guerras, né? Muitas pessoas, claro, né? Então, conseguiram limpar também a cidade, conseguiram ajudar. Então, muitas vezes o pessoal fala, ó, meu avô cuidou dessa rua. Então, é um, tipo assim, orgulhoso, né? Da pessoa também cuidar. E isso passa geração por geração,
né? É curioso, é curioso. Nossa, Né? muito interessante. É interessante muito a interessante. educação, né? Bom é ver crianças de, digamos, 7, 8, 10, 12 anos, né? Fazer uma volta no museu, passeando pela cidade, duas filhinhas, né? Direitinho, ninguém grita, ninguém... É muito legal isso, entendeu? Compreende? Educação, educação. Vale muito, né? Então, né? Educação é quase tudo, eu costumo falar, é quase tudo. Exatamente, exatamente. Educação, Eu cultura. preparei aqui para vocês umas fotos, ok? Galerinha, se vocês estão aí e querem fazer uma Isso! pergunta, pergunte, por Isso, favor, fazendo ok? pergunta. Alguns... Então, vamos começar. É, aí, pessoal, vai colocando pergunta aí. Vamos começar a falar. Eu tô extremamente Sim, sim. curiosa para ver você falar do Vamos, Palácio de vamos. Chapéu, Vamos. né? Antes de tudo, para os seus seguidores também, né? Para quem me conhece, né? Eu sou o Sim. Francis, eu Ah, sou é verdade, motorista, esqueci. metade, metade. Eu sou motorista guia, me especializei os últimos 5, 6 anos com um táxi que eu tenho, trabalho para uma empresa de táxi, de fazer excursões pela Europa, né? Então, eu pego muitas famílias, amigos entre eles, eu não faço grupos, né? Não tem, tipo, Sei. uma tabela de dias e horário que eu saio, não faço isso, não. A pessoa me contrata com o meu carro, o preço meu é para uma pessoa ou para 8 que cabe na van, é o mesmo preço. Então, por isso as pessoas É. gostam de ajuntar entre eles, né? E eles fazem 2 dias, 5 dias, 7 dias, 8 dias, que seja. E eu virei aquele especialista de vai também na Alemanha, buscar um cliente, fazer uma excursão pela Alemanha, terminar na Áustria. Começar na Nossa, Suíça, terminar na Áustria. Suíça, Alemanha, Áustria, Hungria. Hungria, República ah, Tcheca, Alemanha. Então, tudo que é Europa, eu dirijo, né? E através dos olha, grupos que nós temos, né? Através do WhatsApp, eu conheço muitos guias, que muitas vezes eu falo, pô, para conhecer a pessoa no local, então eu gostaria muito de contratar guia, né? Então, eu sim. contrato, isso aí está incluído no meu preço, né? Eu contrato e conheço a pessoa, né? Então, eu conheci já a pessoa na Alemanha, na Itália, em Roma, em Florença, em Milão, conheci pessoal na Tailândia, né? Guias que falam português na Sim, Tailândia. Então, quando eu viajo, eu olha que tento entrar em contato interessante. para conhecer a pessoa, né? Então, isso é a minha Exato. especialidade. Quem quer me seguir depois para ver algumas Isso. fotos, né? Ok? Fora que no seu canal, né, Dicas de Viena, você Aham. fala muito mais, né? Porque aqui a gente vai ter É, um tempo claro, claro. limitado para falar. Eu dou mesmo aquelas dicas, porque assim, eu, claro, quero que as pessoas dirigem comigo, né? Mas eu não tento me forçar, né? Tem que vir comigo, eu sou o melhor de todos. Não, não, isso não. A pessoa tem o seu orçamento, sabe? E a pessoa faz um preço e dá de conta que pessoas que são idosas, pessoas que têm crianças, pessoas que têm carrinho com criança, pessoas que gostam de comprar muitas coisas, eles pensam, falam, gente, vou fazer compra, voltar para o hotel, vou sair visitar, vou ficar lá. Aqui, um dos problemas grandes que tem para o turismo brasileiro, que é difícil encontrar algo em É. português, né? Então, você vai numa Ah, igreja, tem folhetos, tem informação, tem audioguide, espanhol, italiano, francês, japonês, chinês, alemão, holandês, português não tem nada. Aí você, mesmo com aquele espanhol, não, mais ou menos a metade só entende, né? E exatamente. comigo É, dá... eu escuto isso muito eu trabalhava bastante com terceira idade, e elas reclamavam muito, sei lá, ai, que pena, nós vamos É, nesses lugares, o guias é tudo em português, a gente não acha é. guia que fala, tudo em espanhol, não achamos guias que fala em português, Exatamente. né? É difícil mesmo, né? Então, né? Então, inglês, francês, italiano, sem problema, né? Mas português, nos museus, na igreja, quase não tem. Não tem folheto, porque os números de portugueses que vêm de Portugal são muito pouco. E quando eles escutam o português brasileiro, eles pensam que é espanhol. Aí coloca lá um xizinho espanhol, né? Então, muitas vezes tem algo em espanhol, mas não tem em português, né? Então, né? Ai, que Ou interessante! italiano também, entendeu? Eles pensam que o português é italiano. Você fala com o pessoal, fala, buongiorno, Itália, Itália, né? Você fala, não, não, Brasil, aí Brasil, eles adoram, né? Mas não tem nada em português, né? Então, esse é um detalhe, ok? Vou começar aqui com um videozinho, ok? Eu vou parar de vez em Sim, quando para ter uma ideia, então a ok? gente vai falar agora do Palácio de Chaubrun, né? Vamos falar para o Schönbrunn, sim, tem muitos slides para fazer ainda, a gente vai falar muita coisa ainda do futuro. Eu vou dar o princípio mesmo, né? A gente falar sobre o Schönbrunn e a família que morou neles, que são os Habsburgo, né? Sim. Então, aqui um videozinho que eu gravei, eu fui lá especial para você, ok? Esse é o Ai, que Palácio Schönbrunn, incrível! muito legal mesmo, lindo demais. Isso aí é uma área Olha, do Napoleão. Eu vejo que eu não posso parar aqui o vídeo, então vou deixar mesmo correndo, né? E tá. esse palácio, na verdade, ele foi uma casinha
de caça, por volta de 1600, e nem tinha o nome de Schönbrunn ainda, né? Essa aí é a parte Nossa. principal, que é uma parte que foi construída por volta de 1700. Então, Tá. 150 anos depois de ter aquela pequena casinha de caça. Isso aí é para os cegos poder tocarem, né? Em vez em quando tem Sim. excursões para cegos. E, claro, não pode Ai, falar que para o cego, interessante. olha ali, né? Então, ele toca tudo, É né? verdade. Então, isso é muito interessante. Quase os monumentos interessantes e palácios e igrejas têm uma réplica pequenininha para os cegos, né? Nós Nossa, temos e é aí... grande. Eu tô vendo que do portão de entrada até chegar lá na porta principal é uma caminhadinha, né? Não, é caminhadinha sim, caminhadinha sim. É. Nós temos aí mais ou menos 1.441 cômodos, né? Uau! Foi o Palácio de Verão, porque na cidade de Viena tem outro palácio, conhecido como Palácio de Inverno, né? E essa Tá. parte aí, que eu mostrando agora à direita, é a parte de um teatro. Tem o teatro, que em vez em quando tem peças teatrais, tem concertos muito legais, né? Olha que Viena é conhecida interessante. como a música da capital, da música erudita, música clássica, ópera, Ah, balés, incrível. né? Aí tem um planozinho para você ver como gigante é, só para ter uma ideia, né? Isso aí Tá. tem mais ou menos o mesmo tamanho de Mônaco, ok? Ou o mesmo Oh! tamanho do primeiro distrito, que é conhecido centro. Atrás desse castelo tem um jardim enorme, que eu tirei uma imagem para você ver. Nossa, Tem um zoológico, que é considerado o primeiro zoológico oficial do mundo. Os Habsburgo colecionavam e ganhavam muitos animais, né? Essa que entradinha aí interessante. é uma entradinha de um museu, que é o Museu das Crianças. Eu adoro que as crianças podem se vestir como princesa, rainha, rei, duque. Muito legal. Assim, para as Nossa, crianças, que ele pode interessante. Bem tocar. lúdico para criança, né? E lá dentro, assim, eles fizeram um pequeno museu, parecido com o Museu Maior. No Museu Maior não Tá. pode tirar foto fora de uma galeria muito enorme, como grande galeria. Nos outros cômodos não pode tirar foto nem filmar, né? Mas no Museu da Criança, já que não é tudo nada original, né? É somente feito para criança, eles podem subir na mesa, pode escrever cartas, pode colocar peruca, pode tirar foto. Ah, É bem entendi. tranquilo lá. Eu prefiro, de vez em quando, da criança mais do que o oficial. Esse aí é um café que se chama Café Residência, né? Tá. E essas duas Então, assim, partes esse espaço todo hoje ele é museu. é o museu, sim. Para entrar aí nos jardins é gratuito, você somente só paga mesmo se você quiser entrar dentro do palácio e ver, claro, os cômodos, né? Ah, Aí tá. tem dois tipos de excursões, né? Tem umas excursões pequenininha, que vem mais ou menos 22 cômodos, e tem a Sim. maior, que é o Grand Tour, que é mais ou menos 40 cômodos, né? E Aí quanto tempo leva para poder visitar esse espaço todo, hein? Os 40 cômodos, eu diria entre 45 e uma hora, né? Você Ah, tem a tá. possibilidade de ter um audio guide, né? Ou fazer com tour, né? Em vez em quando, os próprios Schönbrunn oferecem excursões em inglês e alemão, Sim, né? Muitas vezes o pessoal só tá. pega um audio guide, ou os brasileiros, ou um truquezinho que tem lá, você pode pedir português, não tem um audio guide, mas tem uma folhinha que a pessoa pode ler, né? Os cômodos um por um, né? E na entrada tem os númerozinhos dos cômodos, então você vê folha número 1, folha número 2, dá para ver os cômodos, né? Bem fácil. Agora, na parte que o tempo está bonito, aí começou a chover, né? Mas eu segui gravando assim Tá. mesmo. Mas entre março, abril e até outubro, quando não tem muito frio, não tem neve, então também tem as carruagens, né? Essa Olha que carruagem só fica interessante. no lado plano, né? Porque atrás desse castelo tem um jardim com uma pequena subida, né? Ah, E tá. essa carruagem só faz um passeio em volta do palácio. Ela segue reto essa ruazinha aí até o final. Depois ela dá a volta pelo parque, pode ver um parque barroco maravilhoso, né? Que Eu delícia. eu fiz agora um zoomzinho aí à direita, você vê no final tem uma casinha amarela que é o Museu das Carruagens, né? Ah, meu Deus, Os das Habsburgo tinham carruagens. vários tipos de carruagem para verão e para inverno. E lá você pode Uau! ver todas as carruagens que eles utilizaram, né? Esse relógio ainda funciona, por volta de 1700, né? Aí estão as carruagens. Um Que passeio, eu acho que delícia. custa mais ou menos 40 euros, né? Demora mais ou menos E meia dura quanto hora. tempo? E dá uma Meia volta. hora? Meia hora, assim, é um Tá. passeio romântico, né? É bonito, Deve ser né? lindo para tirar fotos, né? Aí dentro mesmo só tem pessoas autorizadas que podem dirigir aí dentro, então pouquíssimo Tá. carro, né? Tem pessoas nas Ai, laterais que podem. Aí você pode ver um pouquinho do jardim, ó. Aí tem uma imagem que eu gravei
que tem um portão de vidro e do outro lado está o jardim. Eu vou gravar outra vez o jardim, a gente vai fazer outra live, eu te mostro o jardim. Ai, bacana, já quero, já aceitei. E aí uma pequena igrejinha, que é as igrejas pessoal do Habsburgo, né? E ela só abre Eles tinham uma domingo. igrejinha dentro do palácio para Dentro eles do palácio. frequentarem. A família Habsburgo era muito, muito, muito católica, né? Aí a filmagem que eu tirei de lá, agora você vê daqui do palácio para fora, né? Para fora. Nossa, É é imenso. muito grande, É. gente. E a ideia foi interessante Quantas porque, pessoas chegou a morar aí dentro desse palácio? olha, quase toda a família Habsburgo, a partir de 1700, ficou no verão no Palácio do Schönbrunn. Tá? Somente um dos penúltimo imperador, Francisco José, depois eu mostro uma imagem dele, ele gostava Tá? tanto do Schönbrunn que ele residou permanente aí, né? Então ele ia para o centro e voltava, ele ia para o centro e voltava, porque antes o centro da cidade era a cidade de Viena, né? Viena é tipo um caracol, uma redondo, mais ou menos, e tinha uma muralha em volta. Então o Schönbrunn oficialmente estava fora da muralha, né? Sim. Ok? Então, era mais ou menos 5 horas de viagem para chegar a esse palácio, né, do centro. Hoje em dia, com o metrô, são 10 minutinhos. Uau! Né? Okay? Tecnologia. É, fantástico, fantástico. Né? Aí, talvez um vídeo, outra vez, só para a gente acabar de conversar um pouquinho, né? Aí se compra as entradas, né? Tem um lugar especial onde chegam os ônibus com grupos, aí tem uma entrada especial para os guias comprar as entradas, né? Eu acho essa coisa muito legal para você tocar e ver, né? E aí só tá essa entrada, nem tá o jardim por trás, né? É a miniatura, né? E aí que nasceu oficialmente a Dona Leopoldina, né? Ela nasceu nesse palácio. Nesse palácio, sim, eu acho que foi em dezembro. Em dezembro ela nasceu, Isso. Muito legal. Então a infância dela, ela passa no palácio. Ela passa no palácio, sim. Ela passa no palácio, depois ela também vai para o centro da cidade, onde tem um palácio de inverno. Né? Tá. Mas aí também, já porque tinha uma pequena, não é nem montanha, mas uma subidinha, né? As crianças, os príncipezinhos, eles gostavam de esquiar, aprendia. Aquele museu de carruagem, tem também os trenós que os príncipes usavam na neve, né? Então, os que tomavam conta dos príncipes, professores, né? Subia com o trenó, soltava e ele descia. Subia, descia, né? Muito legal, assim, fantasticamente, né? Eu dei uma e assim, olhando, eles tinham praticamente tudo aí dentro, né? Parece uma vida à parte da cidade. Somente porque você falou zoológico, igreja. No século XIX que começou a modernizar um pouco, né? Porque naquela época, de 1600 até 1800, não tinha banheiro aí dentro. O banheiro era fora, né? Tipo cabinezinhas, né? Ou fazia em pinicos, né? O Francisco José, por volta de 1890, ele que colocou os primeiros banheiros dentro do palácio, né? Assim, incrível imaginar uma coisa dessa, né? Pois é. Uau! Só uma pequena pausa aqui, né, Diana? Eu vou somente comentar outra vez, pessoal, que entrou várias pessoas agora. Okay? Sim. Nós estamos fazendo aqui um vídeo sobre Schönbrunn, esse palácio maravilhoso aí no fundo, ok? Na Diana, especialista São Paulo, histórica. Então, é o tua mesmo para fazer em São Paulo, né? Você guia também pelo Brasil inteiro, logicamente, né? Sim, funciona, também. Né? Então, né? Mas a especialidade mesmo seria São Paulo, né? Então, né? Os meus seguidores, por favor, seguem, né? Fazer contato. Eu adoro quando o pessoal faz contato, viaja, depois me manda foto de você com uma ex-cliente minha, uma amiga minha, amigo meu. Eu acho isso maravilhoso quando eu faço aquele contato todo, né? Então, ok? É muito legal. Então, só o pessoal saber que o pessoal vai entrando, saindo, né? Então, né? Mas assim, né? 21 pessoas aí, ó. O Marco, que chegou agora, não sei se você está vendo aí, dá para ver. O Marco Burat, né? Então, né? É um amigo, era cliente, amou à primeira vista. Marco, mora em Portugal, advogado, especialista em ajudar os brasileiros a fazer o primeiro passo em Portugal, né? Tem empresa em Portugal. Então, ele é muito legal. O Marco vai te seguir também, né? Ele, quando for para São Paulo, com certeza, se fazer um tour especial detalhado. Ele fizemos já 2 tours juntos, né? Então, pela Europa, né? Muito legal. Bacana. Ele, a esposa, amigos, adoro. E eu, quando fui para Lisboa, visitei ele lá,
né? Então Mas assim, podia. a amizade fica, né? Então, é muito legal. A Xerezade também, É, dá tchauzinho aí, dá um pessoal legal. é, Ó, botou aqui, legal, Valquíria, né? então aqui, Olá, Diana, oi, Valquíria. Então Aqui vamos tem uma lá. pergunta da Isabel. Isabel, Isso. sim, quase todo mundo sabe que a Cici morou aí, mas poucos sabem que Dona Leopoldina nasceu nesse palácio. Exatamente, sim, né? E depois eu vou contar depois outra historinha também interessante, né? Então, né? Sobre a Leopoldina, né? Ah, sim. Francis, quando a dona Leopoldina ela vem aqui para o Brasil, uma coisa que a corte portuguesa vai estranhar muito, principalmente depois que ela começa a ter os filhos, Uhum. ela pedia para o pai dela, ela chegou a importar pazinhas para poder mexer com a terra, porque me Aham. parece que quando ela era criança, a família tinha muito esse costume. E os Ah, não sabia portugueses não. aqui vão Sabia achar não. um absurdo, porque mexer com a terra era coisa de escravo, É, de é. gente, né? Aham, Então, assim, eles vão achar um absurdo isso, o fato dela estar com pazinha e ali ajudando os príncipezinhos a mexer com a terra, né? aham. Então, você pode falar um pouquinho para a gente aí da educação dos príncipes? A gente sabe que ela teve uma educação primorosa, né? Os Habsburgo tinham oficialmente uma tradição de aprender uma profissão que o povo também fazia, né? Então, claro que Ah, muitos não queriam algo muito pesado, né? Mas muitos escolheram ser jardineiros, por muito a ver com a história das plantas, para saber cuidar das plantas, para nossa, conhecer gente, é a origem incrível. das plantas, né? Então, essa educação vinha do Habsburgo por volta de 1400, 1500 até 1918, quando terminou a história do Habsburgo na Áustria, né? Então, o Francisco José, um dos mais conhecidos pelo casamento da Cici, né? Ele foi carpinteiro, né? E a cama de casal dos dois, ele que fez. Olha, Está nesse palácio em Schönbrunn, né? mas Então, já que você assim, está falando isso, quem eram os funcionários do palácio? o Eles eram funcionário funcionários tinha dois tipos pagos? de Ou, funcionários. Sim, normalmente os funcionários não eram pagos, não, né? tá, Eles ganhavam a possibilidade de trabalhar, ajudar e ter educação e comida para a família. A família que gente, trabalhava, muitas vezes a família inteira trabalhava para o nobre ou para o imperador. E muitas vezes o imperador queria uma pessoa muito bem educada, que sabia ler e escrever. E muitas vezes, nessa parte de ler e escrever, era uma pessoa que sim, tinha um título de barão, um título de um duque, um título de talvez um padre, professores, eram bem educados, e esse eram mesmo os empregados. É tipo você uhum, falar, ok, agora eu vou pegar para minha casa uma faxineira que trabalhou no banco, entendeu? Você quer que a sei, pessoa faça tudo certinho, né? E assim, as pessoas que não sabiam ler e escrever faziam aquele trabalho bem, bem pobre, né? Era na sei, cozinha, era limpar, era talvez tomar conta dos cavalos, e aí entrava a família no conjunto. E muitas entendi. vezes, em Viena, quando tinha alguma parte de palacetes, que eram pequenos palácios, né? Os palácios é isso aí, esse é um palácio enorme. Na cidade não tinha lugar, não tinha espaço, então eles criavam um palacete e tinha subsolo. E a família Ah, que tá. trabalhava morava nesse subsolo, não na casa onde moravam os nobres, né? E hoje em O dia, porão da casa. hoje em dia pode ainda visitar algum desses purões, né? Você desce Olha que 4, interessante. 5 andares e você está embaixo, frio, até no verão, 30 graus, Uau. tá maior frio lá embaixo, né? O pessoal pensa que precisa Uhum. de uma jaqueta, precisa de uma coisa para tomar conta. É assim, tem uma pequenininha janela para entrar um pouco de ar, mas Sei. claridade, luz, quentura, nada. Bom no inverno que era um pouco mais quente do que fora na rua, mas esfriava, Sei. né? Estava debaixo da Mas aí terra. eles tinham alguma coisa para poder aquecer ali embaixo ou Sim, não? Tinha uma lareira? tinha fogão, fogão de lenha, né? Ah, Muitas tá. vezes era porco, era cavalo, era cachorro, era burro, tudo junto no lugar. Subia e descia, entrava e saía. E as pessoas moravam lá. Hoje em dia a gente Ah, usa isso como depósito. Eu moro no edifício dos anos 30, dos anos 40, né? O prédio aqui dos anos 40. Renovaram sei. muitas vezes, mas quando foi construído com a base de um porão embaixo. E aí tem vários pequenos depósitos, lugares
que eu tenho um para mim, né, com o número da minha Uhum. porta. Eu guardo lá minha roupa de inverno agora, a roupa de inverno está lá embaixo. Os Ah, entendi. colchões para a cama, tudo que é assim, muita coisa de inverno está lá embaixo, né? E assim Ah, funciona aqui. Mas as pessoas, muito assim, os empregados eram muito educados. nossa, muito interessante. Porque também isso é uma outra coisa que vai chamar a atenção dos brasileiros quando a dona Leopoldina chega, Uhum. é que diz que ela era muito acessível com os escravos, quando ela estava passando, ela parava, ela conversava, então é observado isso, que assim, eles não tinham muito preconceito, assim, da parte dela, não tinha preconceito por ser negro, porque ela está Verdade, falando é. de escravo, então tinha uma acessibilidade muito grande, e fala disso que veio da educação, então você está falando isso, está encaixando perfeitamente É, essa visão deles, é né? sim. É sim. O Marco falou aqui que já contei uma parte dessa história. Não sei se está lendo aí, Ah, né? Hipnotizou é. 3 adolescentes, né? E muitas Festa de fotos, né? família. Ele adorou o Marco. Marco ficou tempão aqui em Viena, vimos muitas coisas. Marco, Olha, grande que abraço. interessante. Grande abraço. É É, legal quando tem essa conexão com os clientes que viram amigos, né? Visitam, com eles certeza. voltam. Ah, é fantástico. Eu adoro, eu adoro. Sim, sim, é muito, muito Sim. legal, né? E curiosidade também, muitos dos reis ou imperadores, né, É. tinham um tipo mordomo que era para cuidar da limpeza, cuidar de um café, de uma comida, né? E tinha outro mordomo que era tipo um guarda-costa. Esse guarda-costa era somente militar. Então, quando tinha um Ah, recado tá. militar para passar para um general, era esse mordomo. Quando era para pedir um café, era outro mordomo. Então, assim, era curioso, né? Porque tinha um segredinho, tinha muita fofoca naquele meio. Então, para ninguém Olha. saber algo certo, era aquela pessoa certa, né? E Aham. tinha assim pessoas que ficavam anos e anos com o imperador. Talvez o empregado morria, o filho dele pegava o cargo dele. E quando ficava muito Era tempo, até hereditário, né? exatamente. E muito tempo o imperador, quando achava uma pessoa muito nobre, muito legal, muito assim de confiança, ele falava: olha só, É. você que é uma pessoa normal, eu vou te dar um título de barão, eu vou te dar um título de duque. Então a pessoa podia comprar um terreno. Então Olha. era um alto para a pessoa, né? Então muitas pessoas que faziam algo para o imperador, para os nobres, eles ganhavam o direito de ficar quase o mesmo nível que eles tinham, né? Olha que Então, achei muito interessante. interessante. É interessante mesmo. É. Né? Interessante mesmo. Né? Então, né? Então, vou seguir aqui com as fotos, ok? Que agora vocês foi o Tá. vídeo só. Aqui uma exposição sobre a Sissi, né? Com Sim. Exato. mitos e a verdade. Famosa. Sissi é, assim, um pouco kit, né? Na Áustria. Vende muito souvenir, vende muita história, vende bombom, vende tudo, porque ela era uma pessoa, tipo, uma modelo. Era um top model. Ela era uma pessoa Ah, muito linda, ela casou ah, muito jovem, ela casou com um primo, então por com o isso a primo dela. conexão, né? O primo dela, o Francisco E qual José, que é o parentesco dela com a dona Leopoldina? ela talvez era uma... Porque ela não era habsburguesa, era da família alemã de Wittelsbach. Então ela virou a Tá. esposa, então eu acho que ela, Leopoldina, são 100 e picos anos, ela talvez era uma bis prima dela. Ah, entendi. Né? Porque tem muito tempo separando, né? Só que os Habsburgo não tinham muitos Habsburgo que ficaram conhecidos na história. Então as pessoas muitas Uhum. vezes vê uma parte que é a Maria Teresa, depois eu vou mostrar uma imagem dela, e depois não tem Tá. muitos famosos. Aí vem já o Francisco José. Aí a pessoa pensa, ok, Maria Teresa, Francisco José é casada com a Cici. Então deve ser a prima, deve ser a filha, mas tem 150 anos entre um e outro, né? E são famílias, conexões na Europa inteira. Para você ter E uma aí me ideia, dá uma, diga. só uma curiosidade, aí quando você está com um brasileiro que você vai levar aí, quando você fala que a dona Leopoldina nasceu nesse eles fazem ideia ou eles acham que está indo visitar um local que só está relacionado a Sissi? Não, não, eu conto um pouquinho antes do local, porque é tanta história para contar, então eu começo já Ah, quase tá. saindo do centro, eu conto já um pouquinho da história, do palácio, né? Porque a história interessante do Schönbrunn, do nome, né? Que ninguém sabe o que significa Schönbrunn, né? O pessoal pensa o nome do local. Muitas vezes outros pensam o nome de uma família. Uhum. E, na verdade, desculpa, na verdade, Schönbrunn significa a fonte linda. Porque antes, quando era aquela a A casa de casinha de caça, caça.
né? Tinha um rei, que era o rei Matias, ele passava pelos bosques. Não tinha jardim nenhum, era bosque, era para mesmo caça pura, por isso a casa de caça. E ele caiu uma vez e se deu na frente de uma pequena fonte, uma aguinha, um Tá. riachinho. E ele falou, ah, que bonito essa fonte. E bonito, fonte, a palavra é Schönbrunn. Olha que interessante. Então, schön é a palavra de bonito, bonita, né? E Tá. Brunn é a palavra de Brunnen, que é a fonte. E depois a Maria Teresa, quando começou a reconstruir o palácio num estilo meio barroco, rococó, ela lembrou dessa história e falou, não, não quero o palácio do Habsburgo, não quero o palácio do local, eu quero colocar o palácio do meu bisavô, que eu escutei essa história, que é a Fonte Bonita. Então, o nome é Fonte Bonita. É também uma curiosidade que muitos palácios pelo mundo têm um nome da família ou do local, né? E um nome assim da história original, ninguém conhece. Isso aí também é uma coisa assim, interessante para contar. Schönbrunn, Nossa, fonte bonita. muito legal. Ué. É. Então a Sissi, ela virou rainha, ela era novinha. Novinha, assim, ela casou que tinha Novinha. 15 anos. Uau, uma 15 anos, menina jovenzinha, praticamente. jovenzinha. Eu vou depois conversar mais sobre ela, ok? Eu fiz Tá. esse dia que eu gravei para você o tour, eu fiz uma excursão lá dentro e tem um lugar que eles liberaram agora que não tem muito turista, é a Sala Grande, para tirar uma foto, né? E aqui é uma Ah, imagem da Sala Grande, ok? É uma coisa uau. maravilhosa com teto, né? Pena que a foto dá para ver muito bem, né? Mas dá para ver a imagem, aqui outra mais ou menos, o salão inteiro. Mais de Minha 2.000 velas tinha que ser acendida naquele tempo, não tinha nossa. eletricidade. Então, eram pessoas que cuidavam de um lustre de velas em volta, as pessoas tomavam conta para as velas não queimar ou por causa de um vento, né? A pessoa passava muito rápido para não ficar muito feio. Então, era bem Que bonitinho ver as loucura. 2.000 velas, sim, é. E tem uma história que aí também tinha vários tipos de encontros dos reis, que é a maior sala que tem no Schönbrunn. E nessa Tá. sala, os reis sempre perguntavam quem vinha conversar com eles, do que se tratava de excursão. E ele escolhia o tamanho da vela. Uma vela pequena, curtinho. Uma vela Uhum. maior, aí podia conversar mais. Aí quando a pessoa entrava nessa sala, já olhava para a vela. Se a vela curtinha, a pessoa tinha que fazer rápido. E quando a vela Olha, acabava, acabou. Não é aquela coisa de colocar outra vela, né? Acabou a que vela, legal. encostou, tchau, tchau. Bom truque, né? Sim, bom truque. Ah, Hoje, é, hoje, principalmente se a pessoa for chata, né? Sim, isso daí, olha, foi bem hoje em curtinho. dia, hoje em dia, quando no restaurante, né, ou hotéis que eu vou no banheiro, tem aquele sensor, né, que fica ligado à luz por um certo tempo, né? Então, aí É quando eu vou no banheiro, o verdade. negócio apaga, eu falo, gente, a cara foi no Schönbrunn, agora não posso mais no banheiro, acabou meu horário. Mas a ideia é boa, né? A ideia é boa, né? Então, Sim, sim. isso aí é a parte de dentro. E aqui tem naquela foto anterior, né? Então, são 3 Tá. imagens que está no teto, né? E Nossa, que aqui é a incrível. terceira imagem, porque na Segunda Guerra Mundial, essa parte quase toda do palácio, com o jardim, foi bombardeada. Puxa, Bombardearam com mais ou menos, eles acham, 260 bombas. nossa. Nenhuma, ou na verdade, uma bomba somente caiu no palácio. E essa bomba era uma bomba falsificada, não tinha nada dentro para explodir. Então, ela caiu justamente nessa parte aí e destruiu esse teto, mas não explodiu, né? E Ah, entendi. aí tem uma imagem escrito que foi renovada em 1947. É E um aí eles fizeram um restauro e conseguiram. Exatamente, resolveram tudinho, restauraram tudo muito lindo, muito bonito, né? Mas isso será porque eles pensaram assim, olha, vamos jogar uma bomba lá, mas a gente não quer destruir. Não, não, Foi. não. Lá, normalmente, ou na guerra, sempre eles tentam destruir sempre lugares estratégicos, né? Então, são pontes, são É, estação de sim, trem, verdade. né? Palácio, coisa assim que as pessoas talvez se escondiam, eles não pensavam muito, não. Né? E sorte também dos austríacos, que na Segunda Guerra Mundial os ingleses ficaram no Palácio Imperial. A cidade de Viena foi dividida em 4 partes, tipo 4 pedaços de bolo, né? Foi uma Ah, parte russa, americana, francesa e inglesa.
e essa parte ficou a parte inglesa. Então, eles cuidaram muito bem do palácio. Né? Que balaio de gato, hein? 4 partes, cada um de um lugar. E no centro da cidade, que é onde começou a história da cidade, eram os 4 na cidade. Então, cada semana, um podia dirigir o carro, que era um carro americano, que o russo não tinha um carro bom, os franceses não tinham gasolina para comprar para o carro, e o britânico era o lado direito, que ninguém sabia dirigir. Então, o americano ofereceu um Jeep, né? Aí tem um filme que chama 4 no Jeep, que são 4 pessoas dirigindo pela cidade de Viena e conversando, tentando se comunicar. O russo não fala inglês, o francês não fala inglês, só inglês e americano conversam, né? E assim, é muito interessante o filme, que chama 4 no Jeep, e é filmado em Viena. Né? É antigo esse filme? É um filme, sim, é um filme. É um filme. Então, mas ele é antigo ou ele é mais recente? Não, era antigo, é dos anos 40 mesmo, é preto e branco. É filmado na parte original, após a Segunda Guerra Mundial, né? Tem alguns depois eu vou procurar, que eu gosto depois de eu filme te passo antigo. depois uma listinha. Quem está interessado, manda um comentário que eu mando alguns filmes que vê Viena, né? Porque eu já fiz muita live, né? Então o pessoal conhece já parte do palácio, conhece a Roda Gigante, conhece o centro, conhece a catedral. Sempre estou filmando, fazendo live, né? E tem uma parte que eu só falo dos filmes que foram filmados, filme internacional, em Viena, né? A pessoa depois buscar e ver. Quando você vê um filme assim, uma cidade, com o filme dá aquele gostinho de visitar a cidade, né? Ou através da live também, né? Mas, sim, olha aí, pessoal, quem não conhecia o Francis, corre lá no Instagram dele para poder saber muito mais. Aqui, então, começando pela história do Habsburgo, né? Nós temos que voltar agora, relógio para trás. Voltamos para a volta de 1220. Ok? Esse fofinho que está aqui, eu tenho que depois lembrar de tirar as fotos, que eu tiro a foto mais para cima. Não dá para. Você sabe ver a cabeça dele? Não, né? Não tá dando para ver a cabeça. Desculpa. Né? Então não deu para colocar muito bem. Eu vou pensar isso dessa vez. Você já levou ele para guilhotina antes de mostrar para gente. Desculpa, Rodolfo. Esse aí é o Rodolfo. Esse foi um dos primeiros Habsburgo, né? Que vexame. Tá. Eu vou postar depois as fotos no Instagram, vocês podem ver o Rodolfo, ok? Desculpa, Rodolfo, foi sem querer. Foi sem querer. Deve estar lá, pé da vida, né? Pô! Pois é. Cara, vai falar de mim, corta a minha cabeça. Mas depois posta pra gente ver, que depois eu quero ir ver o Rodolfo aí. Com ele começou a história do Habsburgo, né? Porque ele era um duque na Suíça e naquela época, por muito tempo, tinha 7 nobres que podiam eleger o rei. E era conhecido como o rei do Império Romano. E esse rei do Império Romano trabalhava muito junto com a Igreja Católica e o Papa em Roma. E já que um rei naquela época era muito, digamos, conhecido e tinha muita influência, os 7 não queriam votar nele. Então pegaram um que era bem velhinho, o Rodolfo tinha 58 anos naquela época, então ele vai falecer rapidinho, né? A gente só vai escolher ele para ter um plano B, né? E escolheram ele. E ele teve aquela política de casar e aumentar o terreno dele. Então, os Habsburgo agradecem ele de ter criado depois família, ter criado depois filhos. Os filhos, naquela época, não podiam receber a coroa, mas podia, se tivesse muito terreno, pagar um dinheirinho, né, por baixo. Olha. E falar só, vou te dar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, faço uma igreja, te dou algumas coisas legais e você dá seu voto para mim. E assim começou a história do Habsburgo, que antes eram muitas famílias famosas alemãs ou francesas, que eram os reis do Império Romano. Né? Com ele começou, né? Depois a gente vai pular agora, dá um pouquinho aqui da cara, né? Esse aí volta de 1450, o Maximilian. O Maximilian foi aquele que mesmo pensou de aumentar o terreno dos Habsburgo. Naquela época, não falamos ainda de Áustria. A Áustria não existia oficialmente. A Europa toda quase era pequenos ducados. Cada duque tinha a sua parte e aquela parte tinha o nome dele. Então, na Itália tinha vários duques, na França tinha vários duques. Mas, claro, se um duque casava com uma duquesa que era vizinha,
o terreno sempre ficava parte do homem. O homem recebia tudo, né? Então, Ah, aquele, digamos, 1.000 metros quadrados. Do lado, 2.000 metros quadrados. Os dois se casavam, era uma família que tinha 3.000 metros quadrados, né? Na sim. frente, tinha outra, casava, aumentava para 5, para 10, para 20, para 30. E assim aumentava, né? E esse Ah, então carinha foi aí assim teve a que foi ideia construído. de aumentar. Exatamente. É tipo um joguinho de Lego, né? Você coloca encaixa um com o outro. Encaixa um com o outro e aquela coisa fica maior, né? E esse aí foi um que sempre gostou muito de pensar mais no futuro. Então ele queria, o Maximilian, ele queria É, mesmo segurar essa rede para os austríacos no futuro, ou a família habsburguesa no futuro, ter um contato muito forte com as famílias nobres, para casar os filhos, ou casar as poderosa. tias, ou os tios, né? E quando ele tinha filhos, por exemplo, ele mandava um filho ser um duque de tal lugar. Depois, uma duquesa casar com um duque para ser conexão. E já que todo mundo Sei. queria dinheiro, queria poder, ele era o cara para casar. Então, todo mundo seguia essa família. Onde eles ficavam, todo mundo seguia essa família, né? Virou tipo uma tradição naquela época. E ele volta de 1450, então naquela época de Machiavelli, está naquela época de Leonardo da Vinci, está naquela época antes de descobrir o Novo Mundo, a América. Então ele viveu tudo isso, né? E ele criou aquele império enorme, né? Agora eu Os... entendo por que que aqui fala que a Casa Habsburgo era uma das casas mais famosas europeias, principalmente Exatamente. você encontrar E, princesinhas para casar, né? e, Com e, esses a, acordos aí de casamento. e a ideia dos acordos sempre é ter uma esposa que podia ser uma fábrica de bebê, né? Porque naquela época, higiene, hospital, não tinha essas coisas todas. Então, era ter 10 filhos, 2 ou 3 sobrevivia. Esses 2 ou 3 ia que seguir o trono para segurar, né? Então, era muito Seus importante ter uma sucessores, né? esposa que dá luz para um filho, melhor um filho do que filha, naturalmente, né? Mas a filha também podia casar com outro. Mas já que o homem recebia o terreno, não era interessante casar uma filha dele com alguém importante. Ele queria o filho casar com a filha, porque aí o filho herdava o terreno da mulher. Ah, é porque você falou, né? O homem que herdava O a homem era o terra. top de tudo. O homem era o top de tudo, né? E esse aí teve, eu acho que uns 7 ou 8 filhos, né? Filhas e filhas, né? Mas Tá. 2 filhos ele dividiu. Um foi esse aqui, famosíssimo, que virou o Carlo V. O Carlo V ele foi rei da Espanha, justamente Tá. na época que Columbus, Cortés foram para a América do Sul. Então, por isso que o pessoal todo na parte América do Sul, fora Brasil, fala espanhol, porque ele era o rei naquela época. Ele que pagava, ele que mandava. E lá encontraram os ouro. E naquela época a religião era tão estranha que eles comandavam os índios ser escravos para eles. Então, eles trabalhavam, os índios trabalhavam, né? Quando Cortés chegou na parte do México, na parte do Peru, né? Com as doenças todas, de 5 milhões de índios que existia, no final sobraram somente 100 mil, porque tudo morreram por causa de doença, né? Assim, incrível. É, aqui no E Brasil foi todo, uma hecatombe total. é, Dizimou, só o contato, só o só o contato. contato, é Tem contato alguns mesmo. que morriam, aqui no Brasil, alguns índios morriam por causa de uma cárie no dente, porque eles não tinham defesa nenhuma. Né? Não conhecia, né? Vinha por produto É, novo, né? Então, né? E muitas vezes os navios vinham com ouro, com prata, né? Com um tipo de plantas, né? Com um tipo de ervas novas, ingredientes novos. Era tudo com esse. O cacau, quando chegou na Europa, foi uma coisa assim só para pessoa que tinha muito dinheiro. Né? E era aquele nossa. cacau, eu podia imaginar assim, tipo, muito amargo, né? Naquela coisa E, docinha como é, hoje, né? uma coisa interessante dessa organização deles, principalmente nessas explorações das colônias, por exemplo, a dona Leopoldina, quando ela vem, ela traz a missão austríaca para o Brasil, É, para sim, estar sim. É, conjunto de intelectuais, artistas, para poder estar fazendo esse mapeamento do que tinha de riqueza aqui, para aham, mostrar, né? é. Aí, né? Ela levou um biólogo que chamava Nattara, Joseph Nattara. Ele ficou, acho que, uns É, 10 anos no Brasil e ele pintava muitas imagens do Brasil, aquela coisa exótica, ninguém conhecia, né? E é, ele
começou a pegar vários animais e trouxe para a Áustria. E aqui no museu, eu fui uma vez com um repórter do Brasil fazer uma reportagem só sobre ele. Eu tive a oportunidade de pegar alguns animais de 1800 e algo, né? Muito incrível, né? Muito legal. E o museu tem hoje até isso, né? E tem os trabalhos dele daqui do Brasil. Do Brasil também. Então, tem as pinturas, tem os animais, tem as plantas, né? Muitos desenhos que eu desenhava, não tinha câmera naquele tempo, então muito desenho eles desenhavam, né? Muito interessante, né? Então, e é engraçado, porque a dona Leopoldina, ao invés de trazer o costureiro, essas coisas de mulher, não, ela vem com uma equipe... profissional, que era tudo exótico naquela época. Né? Cientistas, né? Artistas. Eu só não sabia o que ia acontecer, né? Então, esse é o Carlo V, o Maximilian, os dois filhos, esse aí é o Carlo V, o outro irmão, não conseguiu uma imagem legal, mas o outro irmão que foi para a direção do leste europeu. Então, dividiu a parte entre leste europeu e oeste europeu. Então, parte da Espanha, Portugal, um pedaço pequeno da Holanda, era tudo parte austríaca. E a Espanha mesmo criou uma própria casa, conhecida como Casa da Áustria, que até hoje ainda existe a família Casa da Áustria. É uma segunda linha do Habsburgo, né? Os Habsburgo também tiveram aqui na Áustria e começou a criar aquela pequena fase austríaca que, na verdade, era um ducado. Nem era um país enorme, era um ducado pequeno, onde um dos filhos do rei tomava conta. Então, ele tomava conta em nome do rei. Então, o que ele falava, o que ele assinava, valia. O rei estava muito longe, né? Então, por isso, não tinha aquele contato, né, que ele fazia. E cada um buscava, claro, uma esposa para ter filhos e seguir a coroa, né? A linhagem, né? Exatamente, a linhagem. Então, esse aí teve também um filho, né? Pena que eu cortei ele. Desculpa, gente. Desculpa, cortei o Habsburgo. Ele resolveu decapitar todo mundo. Eu pulei para a Inquisição a espanhola, desculpa. Ô, Francis, depois você não esquece de postar as fotos no... Não, vou postar sim. Você pode ver direitinho. Então, eu vou fazer várias. Isso, pra gente poder ver. Esse aí, tomara que não corte a cabeça deles, né? Não, brincadeira. Aí você coloca com a cabeça. Esse aí é o Leopoldo, o Ferdinando III. Ele também foi muito importante, que ele criou várias cidades na região da Áustria. E ele criou também a importância sobre... As pessoas eram muito educadas naquela época, né? Tinha professor particular, tinha músicos, cada um fazia seu próprio tipo de composição, tinha vários instrumentos, falava vários idiomas, né? Naquela época ainda era famoso o italiano na corte austríaca. Depois que veio o francês, né? Mas aí é para Ludwig XIII, Ludwig XIV, aquela época da França, mais tarde, né? E ele adorava também as coisas clássicas, né? Então, a Áustria sempre teve muito envolvimento com a cultura. Tudo que era novo, eles queriam saber, queriam colecionar, ganhavam vários presentes da época, tipo Rembrandt, Rubens. Quem vivia naquela época dava presentes para os reis, né? Ou os reis chamavam aqueles pintores famosos, né, para pintar eles, né? Por volta de 1500, o Maximilian, aquela imagem aqui, que eu mostrei antes, então, né, é uma imagem que foi feita pelo Albrecht Dürer. Era um dos maiores famosos pintores por volta de 1500, né? Então, ele veio, né, para a corte para pintar o rei. Ganhava muito dinheiro. E já que ele pintava o rei, tudo que ele fazia, um X, era famoso. O pessoal comprava, né? Tinha que ser, né? Então, isso aí muito importante, né? Então, né? Sim. Outro também famoso, esse aí é o Leopoldo I. Leopoldo I, não sei se dá para ver um pouquinho a carinha dele, dá para ver que ele tem dá para ver um pouquinho. Um queixinho um pouquinho mais forte, né? Então, né? Nossa, eu estou vendo aqui a riqueza da vestimenta do cenário. Sempre muitas vezes tinha coroa, tinha essa que chama septa, tinha uma bolinha que chamava a maçã dourada, fazia tipo dos instrumentos Ele teve um filho que era o Carlos VI, e o Carlos VI é que teve a Maria Terésia, né? O Carlos VI foi um dos primeiros Habsburgo que teve problema de não ter um filho. Imagine só, 400, 500 anos de história e ter uma família que não consegue ter um filho, né? Provavelmente ele era infértil. Teve filhas, mas não teve filho, né? Então, teve só mulheres. Teve filhos que morreram, a mulher subiu. Então, ele teve uma ideia fantástica,
ele tentou, naquele império austríaco, criar uma lei que podia trocar o filho pela filha. Né? Ele pagou muito dinheiro para todo mundo aceitar isso. Tinha que, claro, né, pagar algo importante, né? Comprar a opinião das pessoas para mudar o ponto de vista, né? Comprar a opinião e depois, claro, naturalmente, né, todo mundo aceitou que ganhou dinheiro dele. Outros não aceitaram, não queriam dinheiro dele, mas eram poucos, né? Então, ela oficialmente pôde entrar no reino. Ela oficialmente nunca foi uma rainha do império, que não podia a mulher ter a coroa. Quem podia ser só o homem. E isso era a lei do Império Romano naquela época, junto com o Papa. Mulher era segunda classe, homem que valia tudo. Então, o que ela fez? Ela escolheu o marido e ela escolheu um jovem, que era um duque naquela época, que ela já gostava dele desde ela tinha mais ou menos 14 anos de idade. O duque então ela já casa por amor, você tem sentimento aí. O duque que ela escolheu foi muito tempo um amigo do pai dela. E eles brincavam juntos, jogavam juntos, ela sempre tinha contato com ele, né? E ele tinha um condado que chamava Lothringen. Então, com o pai, morreu oficialmente o Habsburgo, e com ela começou a linha nova de Habsburg-Lothringen. Okay? Né? E ela gostava tanto dele que eu chamo ela meramente uma máquina de fazer bebês, ok? Então ela teve muitos filhos. Ela aproveitou 16, o casamento. 16. Uau! 16 filhos, ok? Agora, galerinha. Mas aí então, aí o marido dela que ficou governando e ela como rainha. A gente chama de rainha consorte, né? Consorte. Ele ganhou a coroa, foi no quarto dormir e ela reinava. Tá. Então, ela só ia lá de vez em quando e falava só, assina aqui, amor. Ele assinava. Ele assinou, entendeu? Nós vamos agora, galerinha. Por isso que ela é super famosa, né? Nós vamos conversar mais sobre ela, mas agora está quase chegando a nossa hora. Então, vamos agora. Eu vou sair agora um minutinho, vou gravar esse vídeo e vou entrar novamente. Rápido. Ok? Uma hora passou. Tá bom. Eu dou aqui o reloginho, eu vejo 57 minutos. Então, galerinha, todos que estão 20 aí, gostaram, vamos entrar outra vez, ok? Mesmo sistema, entrar e todo mundo entra de nota. A gente começa com a Maria Tereza. Quero ver os 20 aqui de novo. Gente. Ok? Tá certo? Sim, vamos continuar, porque quando o papo rende tá bom, a gente estende a live. Um minutinho só. Depois começa mais da Maria Tereza, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.